Olá! Estamos de volta para mais uma reflexão dessa obra tão importante da nossa querida Joana de Ângeles através do nosso companheiro médium Divaldo Pereira Franco. Momentos de saúde e de consciência. E hoje nós estamos situados no capítulo 5, que é nessa segunda parte, né? Que é quando a Joana trata dos itens que dizem respeito à questão da consciência, né? E hoje no capítulo 5 ela vem falar sobre saúde e consciência. E ela começa abordando o quanto é importante que tomemos consciência de nós mesmos, de percebermos em que momento estamos, em que condição nos encontramos. Muitas vezes nós fugimos da nossa própria realidade, dando uma porção de desculpas para uma porção de coisas. Mas no íntimo, na nossa consciência, se nós buscarmos, prestarmos atenção no que ela nos sinaliza, nós vamos naturalmente perceber em que condição nos encontramos. Porque os alertas com relação às doenças que começam a se instalar, eles vão sendo dados com muita frequência. E o corpo vai sinalizando e o nosso comportamento instintivo vai sinalizando, né? Mas é importante que a gente passe a perceber, a tomar consciência de como nos encontramos. Claro que pelas questões viciosas em que ainda nós estamos muito presos, né? Nos deixamos levar em muitas situações pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, e isso pode, por uma questão de constância, nos trazer perturbações de ordem orgânica. Porque quando nós temos certas explosões, certos momentos, tomamos consciência disso e buscamos retomar o caminho em outra direção, nós vamos fazendo um processo de circulação mesmo dentro de nós, onde nós vamos extirpando aqueles miasmas que vão ficando desses vícios, dessas questões negativas, e vamos renovando as energias, né? Favorecendo um rumo melhor. Mas quando nós não tomamos consciência disso, ou seja, quando não buscamos a compreensão de que, isso aí não é bom, não é bom para mim, né? Preciso começar a repensar certos comportamentos. Quando nós nos deixamos levar com frequência, sem raciocinar em cima desse comportamento e dessas sensações, nós podemos abrir as portas para instalar determinadas doenças em nosso corpo. Mas antes que isso aconteça, muitos sinais de alerta são dados, né? E alguns deles, ela faz uma listinha que eu acho que é interessante a gente poder refletir juntos, né? Em algumas desses itens. Para quê? Para que a gente possa identificar se em nós tem alguma coisa que está começando a ficar muito fora dos eixos, para a gente buscar a melhora, para a gente buscar a reorganização, né? Porque é o que a gente quer e precisa. Então, ela diz o seguinte, que desses sinais, né? Muitas das vezes, olha, pedir desculpas por uma reação infeliz e não conseguir fazer. Às vezes, a nossa consciência já nos sinaliza, isso aí não era legal ter feito. Eu preciso me retratar, né? Eu preciso ir conversar com a pessoa, me desculpar. E tenho esse ímpeto, essa vontade, mas não consigo ir. Alguma coisa me prende. Aí a gente chama de, fiquei com vergonha, fiquei sem jeito. São desculpas que a gente vai dando para um sinal de alerta importante a gente observar. Porque o mais natural é a gente se equivocar, é a gente tomar alguma atitude que não seja legal com outra pessoa à medida que a gente vai convivendo. Mas o mais importante é a gente ir retratar. E se a gente não está conseguindo fazer isso, alguma coisa pode não estar bem. Uma outra questão que ela sinaliza é começar uma tarefa que a ira interrompeu, sabe? Ficou com raiva aí, jogou tudo no chão, né? E encontra dificuldade nesse recomeço. Por quê? Não é uma tarefa importante?
Não é algo que era necessário fazer? Então por que que no rompante deixou tudo pela metade ou, sabe, derrubou tudo e não consegui voltar para terminar aquilo ali? É um sinal importante de alerta. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido de fazer isso. É claro que a gente adora abraçar os amigos, né? A gente adora dar abraço, receber abraço, é maravilhoso. Mas tem pessoas que não são tão caras, não têm muitas afinidades conosco, né? E aí a gente fica um pouco reticente. Mas é uma ocasião de encontro, é um aniversário, né? É uma situação onde você precisa ir ao encontro dessa pessoa, até mesmo para ir desfazendo essas impressões ruins, né? Porque a gente carregar isso é peso, né? Desnecessário. E aí não consegui, não tô conseguindo chegar perto. Não consigo falar com fulano. Por quê? O que é que está acontecendo? São indícios importantes de investigar, né? E ela diz mais: discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. A gente discutir assuntos, temáticas que a gente gosta é maravilhoso, mas tem assuntos que são inóspitos, que são desagradáveis, mas nem por isso a gente pode evitar sempre. Às vezes a gente precisa conversar sobre coisas que a gente nem gosta muito. E aí, ao invés de conversar, de resolver, de falar, um silêncio. Guarda, tranca, né? Isso é um indício. Incitar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Você iniciar uma conversação e de repente perde o interesse, a vontade, aí aquilo ali já vai, sabe? Mas foi você mesmo que iniciou um diálogo, uma conversa. E o que acontece? O que está acontecendo? São pontos a investigar. Ela segue para mais alguns, né? Como sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior, né? Se sente rebaixado, sente-se inferior demais àquela pessoa que é superior em alguma situação, em alguma questão, mas é um irmão nosso, né? Pode ser, sei lá, o juiz, o médico, o doutor, sei lá de quê, mas é o meu irmão. Por que eu vou me sentir inferiorizado? É meu irmão. Assim como alguém que tem traços ainda de muita inferioridade ou de violência, inferioridade nesse sentido das questões morais, né? E a gente sentir uma ojeriza, uma repulsa, é meu irmão, é nosso irmão, né? Então, são pontos que são importantes a gente perceber, olha, ela diz assim, esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Ficar em alerta é o melhor. E aí, o que importa não é a gente já conseguir de início tudo que a gente gostaria, a perfeição toda que a gente já sonha ter. Mas é importante a gente ir procurando, cavando todos os dias um pouquinho mais, se aproximar dela, em atitudes que sejam felizes, alegres, benéficas. A gente ouve muitas vezes as pessoas falarem assim, mas é uma felicidade tóxica, aparente, que você tem que parecer que tá tudo bem. Não, você não tem que parecer. Você tem que procurar esse estado d'alma onde você acorda de manhã e, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que se inicia. E já é um momento de felicidade. Ao invés de já levantar com o peso do dia anterior, da preocupação do que vem para frente, sem ter um momento de degustar o novo dia que se inicia. Isso é treino. Isso é a gente procurar treinar. A gente não vai de uma hora para outra se livrar das nossas viciações, mas a gente pode e deve treinar essas atitudes melhores que nos aproximam da felicidade. E aí ela menciona também a questão 912 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que pergunta o seguinte: qual o meio mais eficaz de combater esse predomínio da natureza corpórea? E a resposta dos espíritos é maravilhosa. A gente às vezes pensa que vai ser um parágrafo, uma página de resposta. A resposta, ela é curta e precisa. Praticar a abnegação. O ser abnegado é aquele que tira dele para outra pessoa. Ele doa seu tempo, sua atenção, seu desejo de algo de melhor para outra pessoa.
treinar a abnegação, eu saio de mim. A questão das nossas viciações e das dificuldades que nós vamos entranhando dentro de nós é porque estamos muito ocupados olhando somente para a nossa vida, para o nosso umbigo. Aí parece que tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo. Não tá. Tá todo mundo vivendo a sua vida. Mas a gente acha, por questões de não perceber com muita clareza como estamos de fato. Então, treinar a abnegação é sair desse ponto equivocado onde nós nos colocamos como centro das atenções e procurar dar atenção a outras pessoas que são nossos irmãos, né? E podemos fazer isso fartamente todos os dias. Que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir sobre o nosso comportamento, essas nossas questões com relação à saúde física, mental e espiritual. Um grande abraço.